Hoje eu vou falar sobre um assunto que, desde nós publicamos os livros, então sobre Dort, realmente está um ponto de discussão, e eu notei facilmente você pode copiar, porque quando o pastor Ademir mostrou essa declaração sobre franceses, se fala sobre o erro dos arminianos. E quando eu vi isso, eu pensei, que estranho. Provavelmente ele traduziu esse texto em inglês. Em América, então eles preferem falar sobre erros, os erros dos arminianos, e aqui no Brasil eles copiaram isso nas primeiras edições sobre os cânones de Dort. Em 2018 nós editamos os cânones de Dort com a palavra heresia, e isso foi uma pedra na água e causou muitas discussões. E hoje à noite eu quero dar uma resposta a esta discussão, uma contribuição. Erro então, ou heresia. Como nós devemos avaliar a doutrina dos arminianos? E eu vou começar, o meu título original é um título em latim. E isso já quer dizer, é uma expressão que é antiga. Provavelmente vem do século XVII ou XVIII. Eu vou explicar de onde vem. A expressão é uma expressão que é muito popular nos círculos dos arminianos, eu acho que também dos evangélicos. Em necessariis unitas, em non necessarias libertas, utrisque caritas. Significa o quê? Vou traduzir. Unidade ou unanimidade nas coisas necessárias. Liberdade nas coisas que não são necessárias. E em ambos, o amor. Existe uma variante que diz unidade ou unanimidade nas coisas essenciais. Liberdade nas coisas que não são essenciais. Porém, em tudo, o amor. Como já disse, é uma expressão que era muito popular no meio dos remonstrantes e outras que defendem a tolerância. Porém, também outros grupos, luteranos, quáqueros, reformados, usaram essa expressão. E isso já quer dizer que a expressão é ambígua. Quais são essas coisas necessárias? Necessárias para quê? E quais são as coisas não necessárias? Essa expressão fala sobre as coisas da teologia ou sobre as coisas de ética, de comportamento? E, se você pensa isso, falta alguma coisa. Vou repetir mais uma vez. Unidade ou unanimidade nas coisas essenciais, necessárias. Liberdade nas coisas que não são essenciais.
não são necessários. Em tudo o amor. O que falta? Falta uma categoria. Uma categoria em que não há liberdade. Eu penso, por exemplo, em Atos 8. Atos 8, versículo 18. É a história dos apóstolos que visitaram Samaria, Pedro e João em Samaria. E Atos 8, 18, vendo, porém, Simão, que pelo fato de impormos os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Ele pediu alguma coisa que não existe liberdade para comprar o ministério por dinheiro. Pedro deixou bem claro. Então, o que a expressão exatamente quer dizer? Para descobrir isso, tem que investigar a origem desse provérbio para realmente saber o conteúdo dele. Isso não é fácil. Mas pela providência de Deus, eu tenho um livro que é raro, é de um professor Eekhoff, holandês, que tem o mesmo título, Em necessárias unitas e não necessárias libertas em autorisque caritas. Latim, eu já disse. Então, isso indica que foi falado numa época em que se falava latim. Então, muitas vezes, as pessoas, antes do século XIX, achavam que a expressão era de Agostinho. Mas ele descobriu, em nenhum livro de Agostinho você vai encontrar. Outra opção era Melanchthon, o substituto de Lutero. Mas também em todas as obras de Melanchthon você não encontra. Então ele fez uma pesquisa. Ele realmente, quase, se você vai ler, é um policial. Tem policiais que realmente descrevem alguma coisa aconteceu, um assassino, e who done it? Quem fez isso? Agora, então, ele fez uma pesquisa, quem escreveu, quem disse isso. E, então, é uma pesquisa grande, e, num certo momento, ele recebeu uma sugestão de alguém que disse, esse foi dito para Hubertus Meldenius. Grande questão, quem é Hubertus Meldenius? Ele é autor do livro Paraneses Votiva pro Pace Ecclesia, tudo latim, foi publicado em 1626. Então ele começou a pesquisar, existe um homem com esse nome? Não existe. E num certo momento, então, ele encontrou um professor em Alemanha que sugeriu que o nome poderia ser um pseudônimo, hein? Pseudônimo. Você tem problemas com a língua, mas às vezes eu também. Não deve sorrir, porque de novo eu vou colocar esse nome do autor para você dizer, você já está suando, então em casa. Pseudônimo quer dizer o quê? Alguém escreveu, misturou todas as letras do seu nome e criou outro nome. Esse outro nome foi Hubertus Meldenius. Então, eles começaram a reorganizar as letras e chegaram ao verdadeiro nome Petrus Meiderlinus.
Ele é um luterano e escreveu o livro dele num contexto para proteger um pastor luterano que o nome dele era João Arndt. Então, ele foi para este livro para realmente descobrir quais são as coisas necessárias, as coisas não necessárias, quais são os artigos, quais artigos são necessários. Então, o autor diz os artigos da fé que são necessários para a salvação. Esses são artigos necessários. E os artigos da fé que são claramente expressos nas Sagradas Escrituras. Também esses são necessários. As doutrinas declaradas por um sínodo ou nos símbolos da igreja também são necessários, fundamentais, essenciais. E as doutrinas que todos os teólogos ortodoxos consideram necessários. Tudo isso ele considerou, então, as coisas necessárias, fundamentais, essenciais. Agora, quais são os artigos que são não necessários? Ele diz o que não está expresso claramente na Sagrada Escritura. Ou o que é conectado com as doutrinas do catecismo, mais pela especulação. Você pode pensar, eu acho que na ordem dos decretos de Deus. Você não vai encontrar um texto sobre isso. Mas os teólogos então pensavam sobre isso. Chega infralapsarismo, supralapsarismo. Mas é complicado, eu acho que não só é raciocínio, não é expresso claramente que você encontra nas Escrituras. E não são necessários ou essenciais os artigos que não têm apoio da igreja, ou foi deixado em liberdade porque não foi provado. E o que foi declarado menos importante ou inexplicável pelos teólogos mais expertos da igreja. E na última categoria, então, o que não é edificante para o florescer da piedade e do amor cristão, nem serve o crescimento, consolação e unidade. Sim, mais ou menos a divisão entre os artigos necessários e os artigos não necessários. Então, a aplicação, o termo funciona na área da teologia, aplicação teológica, os artigos fundamentais e não fundamentais da fé. Então, pensando nisso, eu cheguei a outro livro, também raro, você não vai facilmente encontrar. Isso fala sobre os artigos fundamentais e não fundamentais da fé na discussão teológica. Uma tese de J.M.R. Diermans, holandês. Ele realmente trata esse assunto, que é um assunto bem interessante. Se você vai pensar sobre isso, o que é fundamental, o que é não fundamental para a fé, o que um aluno de catecismo deve saber. Então, o que é fundamental para a minha salvação? Eu ia dizer, espero que todo mundo conheça, veja o Credo Atanásio. O Credo Atanásio diz bem claro, tudo isso você deve crer. E você vai ter o Credo Atanásio. Eu ia dizer também, tudo que me leva a Jesus Cristo. Então, o que não é necessário e não fundamental é o que me afasta de Jesus Cristo. Ficando no contexto de Dort, o livre-arbítrio, o artigo sobre o livre-arbítrio me afasta de Cristo, porque a salvação depende de mim e não do Senhor. O que
é importante e fundamental a perseverança dos santos. Nós já ouvimos bastante sobre isso. A perseverança dos santos pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Outra importante, então, é a doutrina do pecado. Nós somos miseráveis pecadores. Se você não acredita nisso e você pensa nas boas obras, você está errado. Eu penso, por exemplo, o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus nos ensina, com a parábola do fariseu e do publicano. Sim? Então, quando Jesus fala sobre isso, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ele fala sobre o fariseu, pôs-se em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O homem das obras. Lá estava o publicano, estando em pé, longe, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que Jesus disse? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Então, então a parábola, você tem que ter conhecimento, é uma doutrina importante e fundamental, que você é miserável pecador. E então a doutrina da graça de Deus, uma está ligado com a outra. Nós dependemos da graça de Deus. Essa graça é baseada em quê? O motivo da salvação está em nós, boas obras, ou em Deus, a misericórdia e a graça de Deus. É o último. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê seja salvo. Então, pensando sobre essas coisas e deixando vocês pensar sobre essas coisas, eu decidi também para usar um outro ângulo. Quais são os erros fundamentais e não fundamentais? Quais foram os erros fundamentais? Só para dar um exemplo, eu estava pensando que nós lemos em 2 Timóteos, (3, 17, 19). 2 Timóteos 3, 17, 19. É o seu? Não, 2. Falando sobre Himeneu e Fileto, Paulo diz: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé a alguns. Então é um erro fundamental. Quais são os erros não fundamentais? Falando sobre essa expressão e também sobre essa questão de erros fundamentais, erro ou heresia, então eu me surpreendi porque encontrei
pessoas que disseram, por exemplo, reformados, honrados para mim, mas professor da história da igreja, que num certo momento diz, eu considero o batismo infantil um erro não fundamental. Eu sei, eu já falei com você também, pastor Ademir, então, eu concordo com você. Porque não é somente um erro fundamental, mas realmente tem um mundo ligado a isso. Mas bom, mas talvez os primeiros dias da criação, eu sei que existe muita discussão, então os 7 dias da criação são 7 dias de 24 horas, os primeiros 3 dias, quando o sol ainda não foi criado, foram períodos de muito mais tempo. Eu considero isso você pode ter opiniões diferentes sobre isso. Para mim não é erro fundamental. Mas eu queria apontar para um texto que eu acho que é muito importante nesse contexto, é 1 Coríntios 11, 18, 19. 1 Coríntios 11. Paulo contexto da Santa Ceia, na congregação em Coríntio, porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja. Eu, em parte, eu creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O latim diz oportet aeresis. Heresia. Então, importa que haja partidos, heresia entre vós, para que realmente apareçam todos que estão fiéis, se tornem conhecidos, os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, o que tem divisões, o que leva a uma cisma é heresia. Por exemplo, quem não está em comunhão com Cristo, não confessa o nome dele, Cristo diz o quê? Eu não vou confessar o nome dele perante o meu Pai que está no céu. Mateus. Quem não crê nele, não será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Tem que crer, tem que abraçar Jesus. Então, eu fiz outra pesquisa então sobre heresia. Heresia, então, na Idade Média, mas heresia em geral também. Quais são os heréticos que nós encontramos na Palavra de Deus? Vamos para o livro de Atos, em Atos 5:17. Nós lemos, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos fariseus, dos saduceus. A palavra seita aqui é usado. Em 15, versículo 5, Atos 15, versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que havia crido, dizendo, é necessário circundá-los e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Em capítulo 24,
versículo 5, se fala sobre Paulo e diz: porque tendo-nos verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, os fariseus, saduceus, nazarenos são aireses. Então, que é traduzida, essa palavra traduzida como seita, aireses, heréticos. E veja também, então, 1 Coríntios 11, 19, nós já lemos, Gálatas 5, versículo 20. Fala sobre as obras da carne, são conhecidos, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Também está na área das heresias. Tito 3, é o último texto, Tito 3, versículo 10. Timóteo, Tito 3, versículo 10. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. É tudo sobre a igreja antiga. A igreja antiga fazia pouca diferença entre os aireses, os heréticos, errodoutrinários ou cismas, um desvio ortodoxo. Veja 1 Coríntios 11, versículo 9, oporta aireses essa. É preciso ter que haja mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. Eu pensei também em 2 Pedro 2, 1. Que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A igreja primitiva guardava a verdade dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. E se alguém quebrava a união da fé e ensinava outra doutrina e começou a puxar o assunto e criar uma divisão na igreja, esse homem era considerado um herético. Hoje em dia as pessoas, eu acho que vivem mais de acordo com a profecia de Paulo, que nós encontramos em 2 Timóteos 4, 3 e 4, dizendo: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então presta atenção, os heréticos nascem na igreja, ao lado dos fiéis. Ambos estão na Terra Santa, mas o fiel está com os 2 pés no chão. O herético não.
Ele está com um pé na igreja, com outro pé fora da igreja, no mundo de Satanás. Na época dos pais da igreja, os heréticos tinham um pé na igreja e o outro pé estava na filosofia grega. Na época da Idade Média, a igreja estava com um pé na Terra Santa e com outro pé no mundo. A Renascença. E os reformadores queriam reformar a igreja de acordo com o padrão santo da igreja de Cristo de Pentecostes. Eles foram também considerados heréticos, porque quebraram a união da igreja, ensinando o monergismo, enquanto a igreja já ensinava o sinergismo, a heresia de Pelágio. Os remonstrantes estavam com um pé na igreja reformada e com outro pé na igreja católica de Roma, com um pé na Terra Santa, com outro pé no mundo do humanismo. Eles continuavam a ensinar a heresia de Pelágio e dos semi-pelagianistas. E eles ensinavam aquela heresia e puxavam o assunto. Porque na época de 1609, depois da morte de Armínio, os alunos deles se organizaram e começaram a puxar o assunto. O país Holanda, então, é uma época da trégua. Então, eles pararam a guerra com Espanha. Os exércitos de Espanha estavam na fronteira. Os jesuítas usavam realmente a oportunidade para pregar na Holanda, tinha essa liberdade. E os jesuítas também pregam o livre-arbítrio. A doutrina dos jesuítas está bem perto dos arminianos. Então, eles começaram a puxar esse assunto e levaram o país até guerra civil. Cisma. Eles dividiram a igreja em grupos, aireses. E por causa disso foram considerados heréticos. Hoje em dia, eu acho que muitos crentes não pensam assim. Eles acreditam mais na pluriformidade da verdade. Existe uma pluriformidade da verdade. Facilmente quebra a união da igreja, divide a igreja em grupos. Eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Coisas fundamentais. A verdade que se encontra nas Sagradas Escrituras é resumida nas confissões da igreja. Nós confessamos, nós acreditamos isso. Não é? Na época da Reforma, as igrejas reformadas adotaram a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg como declaração, como manifestação da verdade, da verdade das Sagradas Escrituras. E as igrejas se uniram, eu ouvi isso, as igrejas se uniram em redor dessa fé, em redor dessas confissões. Faz dizer, como o provérbio está dizendo, é necessários unidade. Os remonstrantes não concordavam com tudo o que estava escrito nessas confissões. Eles criticaram, por exemplo, Domingo 3 do Catecismo, que confessava que o homem é tão corrupto que ele é incapaz de fazer bem algum e inclinado a todo mal. Ou ele deve ser realmente renovado pelo Espírito Santo. Mas eles não acreditavam nisso. Os remonstrantes, não acreditavam nisso. Eles acreditavam no livre-arbítrio. O homem não estava morto em pecado, estava doente em pecado. Ele tinha livre-arbítrio. O homem em si é capaz de fazer coisas boas. Eu aprendi do meu professor da teologia sistemática. Ele sempre diz, o livre-arbítrio
é o coração da questão. Essa é, do fundo, o problema. Agora, então, eu vou manter que os remonstrantes eram heréticos. Então, a doutrina deles é heresia. Agora, então, os últimos anos, chegou o argumento. Mas William Ames, que ele foi conselheiro teológico do moderador Borgerman, puritano, um experto, um profissional a respeito da doutrina dos remonstrantes, escreveu 5 livros contra os remonstrantes. E no seu livro de consciência de 1630, então, volume 4, capítulo 4, Ames respondeu à pergunta se os remonstrantes eram heréticos. E parece que ele diz, não. Quando eu ouvi essas coisas, alguns estavam dizendo isso, e pensei, rapaz, o que é isso? Outro livro. Essa é o livro de Hugo Vischer, é a tese dele sobre a vida de Guilhelmus Amesius, William Ames. É sobre a vida dele e o trabalho dele. E num certo momento ele começa a falar sobre Amesius como dogmático, e ele começa a falar sobre um testemunho que Candlish fez sobre o trabalho do Amesius, medula teológica, e Candlish então diz que ele é um zeloso defensor que não faz compromissos, um defensor advogado do calvinismo. Zeloso. Que, como se diz, deveria ter dito que o arminianismo então não deveria ser considerado como heresia. Duas coisas não combinam de jeito nenhum. Porque um calvinista, então, zeloso e sem querer fazer compromissos nesses dias, na discussão entre remonstrantes e contra-remonstrantes, ele dá um testemunho desse jeito, então, sobre os oponentes. Então, ele verificou. E ele chegou, ele diz, olha, presta atenção. Amesius, ele diz que se deve fazer uma distinção entre o remonstrantismo, que o povo, o leigo, está experimentando, então, que está confessando, e ele realmente ele quer considerar os leigos que realmente acreditam que não são pouco negligentes, que não têm conhecimento, e que eles, então, pelos contatos, então, chegam na igreja dos remonstrantes. Ele quer falar sobre, eles erram. Mas ele diz, os outros, que realmente conhecem a profundidade da questão, o remonstratismo deles, nada mais do que a heresia de Pelágio. É um argumento que eu também usei no livrinho sobre o cânones de Dort, que já pensando o que as pessoas estavam dizendo, então, é um erro. Eu disse, se fosse um erro, e você recebe uma correção, e você não está ouvindo
não quer seguir essa correção baseada na palavra de Deus, e você continua a proclamar esse erro se torna uma heresia, no meu ver. Eu ia dizer, hoje em dia, atualmente, um link talvez estranho, mas se fala tanto sobre os bebidos adulterados. É veneno, não é? Essas bebidas envenenadas, quer dizer, adulterados, que você bebe, então você fica tão doente que você pode morrer. Eu ia chamar veneno. E se você ia ouvir, tem uma loja ali, que está vendendo esse veneno, você ia para lá? Para comprar? Com certeza não. Então, se você está ouvindo, olha, tem igrejas que, então, proclamam heresia. Pela sua saúde, você devia pensar, eu vou para lá? Ou eu vou realmente ficar o que é certo na palavra de Deus, o que então a palavra de Deus me ensina? Eu vou procurar uma igreja onde se prega a verdade. Com certeza, na vida normal, você ir procurar uma loja que realmente vende bebidas que são puros, corretos. Você não vai para uma loja que vende veneno. Assim, não ia dizer, então, cuide também da sua saúde espiritual. E preste atenção o que você está bebendo espiritualmente. A palavra de Deus ou heresia. Agradeço.